santas. Esse Baleia, Mário Pena, Hospital João Paulo II, antigo CGP, Pronto-Socorro, Hospital das Clínicas, são casas santas, HG. Ô, Du, e nós temos, além dessas casas santas, né, o pessoal que tem menos condição, todos assistidos pelo SUS, que é um sistema que funciona, que outros países não têm, e em outros países que não têm, a população sofre muito. Então, casas santas com santos, porque é o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer, Duduzinho. Você sabe que nós precisamos de você, né? Hoje e sempre. Tá rindo por quê? Sabe do que eu tô falando. É porque é o seguinte, não desistam. Então é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. O mecânico cuida do carro com o motor desligado. Médicos e enfermeiros cuidam do motor funcionando, meu querido. Aí o risco é muito maior e por isso eles são santos. E os nossos respeitos a esses profissionais da saúde, que já eram importantes, tiveram a sua importância multiplicada por 1 milhão depois da pandemia. Hasta amanhã, porque eu não quero nem falar de futebol, não deixa você sofrer sozinho. Eu só preciso fazer um convite a você aqui, agora, para ficar registrado. Quando é que o senhor pode nos pagar um almoço depois do Donos da Bola? Ô, amigo, eu estou meio desprovido no momento, mas eu vou consultar aqui o nosso financeiro, porque a hora que você mandar, eu meto no cartão e Jesus seja louvado, tá? Um beijo, Dudu. É o Papo Conectado, sempre aqui com o Eduardo Costa, desta grande bandeira do rádio e da televisão do Brasil. Olha, o Cruzeiro perdeu de novo, hein? Perdeu de novo. E não jogou bem igual muita gente está falando, não. Veja aí. Pressionado na tabela, o Cruzeiro foi para cima nos primeiros minutos. Neste lance, Bruno Rodrigues mandou para fora. Mas quem abriu o placar foi o Inter. O ex-cruzeirense Maurício foi o nome do gol. O Cruzeiro passou a arriscar de fora da área. Chances também em cobranças de falta. Matheus Pereira acertou o travessão. Mas quem marcou novamente foi o Colorado. A Raposa errou na saída de bola. Wanderson teve espaço e tranquilidade para finalizar cruzado. A trave voltou a aparecer na cobrança de falta do Marlon. No finalzinho, enquanto a torcida cruzeirense vaiava os jogadores, Bruno Rodrigues sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou com categoria e diminuiu. O Cruzeiro foi para o abafa. De novo, o travessão foi obstáculo. Desta vez, em chute de Matheus Vital. No rebote, Nicão isolou. Final no Mineirão, Cruzeiro 1, Inter 2. A gente precisa fazer um pouco mais, a gente precisa melhorar mais, né? A gente sabe que o campeonato ele é muito difícil. Com a vitória, o Inter chegou aos 42 pontos e respira melhor na classificação. Já o Cruzeiro permanece com 37 e está ainda mais pressionado na tabela. Se o Vasco derrotar o Botafogo nesta segunda em São Januário, a Raposa entra na zona de rebaixamento. O que a gente precisa é ter a tranquilidade e entender que a competição depende apenas de nós, a gente conseguir nosso objetivo. Hoje, o pecado a gente ter perdido esse jogo, não era para a gente ter perdido pelo que a gente produziu. Eu acho que foi um jogo onde sabíamos que era um equipo que ia a brigar, que iba a pular para cima, sobre todo también por características de juego, juegan con 3 volantes, ¿no? Y nos normalmente jugamos con uno, y esa segunda bola siempre es dificultosa cuando enfrenta un time así, muito cruzamento. Um pouquinho aqui, abre aí o Guto. Vamos limpar o negócio aqui, peraí. A lágrima, né? Que você acabou de ver seu ídolo Kudê. Não, não é meu ídolo. Aí eu tô só limpando a lágrima aí, porque seus olhos ficaram marejados. Ó, vou dizer aqui o seguinte. Não vou meter na conta do Machado, nem do Zé Ricardo, nem do Papagaio, nem do Matheus Vital, e nem do Wesley, e nem do... Não vou, cara. Não vou. Porque é o seguinte, quando a coisa funcionou lá na Série B, nós dividimos as responsabilidades e os elogios. Mas valorizamos muito aqui neste programa, e ainda bem que todos estão aí no YouTube, para não chamar a gente aqui de oportunista.
Então ali nós valorizamos o trabalho da direção, o trabalho sério, enchemos a bola do Ronaldo, de seus pares, falamos do Pesolano, falamos do elenco, inclusive jogadores medianos que brilharam ali, nós falamos aqui. Agora, como a coisa não está funcionando bem, já faz tempo, aí eu olho para o Zé Ricardo, que eu não projeto algo muito melhor do que a gente está vendo, portanto, para mim não há decepção. E aí eu penso que ele vê o jogo e fala, se eu não fizer nada, eu estou sendo um covarde, que eu estou aqui para mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mexer. Aí ele mexe, tira o Matheus Pereira, que para mim foi um erro. Ah, mas tá julgando o fino da bola, não, mas no pé dele sai alguma coisa boa. Você pode esperar que ele tem qualidade para isso. Então ele gosta de viver sob pressão. Aí ele mete, faz a alteração, quase que ele se consagra, mas não se consagrou. Mas a culpa da derrota foi dele? Não. A culpa para mim é da direção. É a direção que entregou para ele esse elenco, a direção que trouxe ele para um trabalho cujo treinador anterior não tinha nenhuma característica das quais ele usa para trabalhar, e o mesmo treinador anterior, que nós outrora elogiamos aqui, mas que fazia o time criar mais do que o dele, teve o time preparado pelo outro treinador que estava antes dele, ou seja, uma sucessão de erros. Agora, eu quero daqui a pouco chamar o Valu, porque hoje eu vou assumir um erro que eu cometi e que o Valu avisou lá, principalmente quando o Cruzeiro estava muito bem. O Valu avisou. E hoje vou dar a mão à palmatória. Mas eu quero abrir o programa com Thaís Santos, que é a nossa, não é uma convidada especial, né, Elton? Já é Band, da né? casa, é né? O símbolo da banda na testa da Thaís. E essa aí ninguém tira mais. Thaís, você está otimista, você está pessimista, você está preocupada? Qual que é o degrau que você vai ocupar nesse momento diante de mais uma derrota do Cruzeiro? Boa tarde. Boa tarde para você, HG. Boa tarde para todo mundo, né, gente? Ó, para ser muito sincera, é difícil falar isso pro torcedor do Cruzeiro, porque a galera tá calejada, né? Assim, você vem de anos muito difíceis, as últimas temporadas muito complicadas, então o torcedor ele fica, de certa forma, traumatizado. O que a gente vê esse time do Cruzeiro era o que eu já esperava para essa temporada, com exceção daquele início muito bom que o Cruzeiro teve, aquela arrancada inicial no Campeonato Brasileiro. Eu esperava algo assim, um time extremamente limitado tecnicamente. Eu já sabia que a diretoria do Cruzeiro não iria investir nesse time. O torcedor sempre quer, ele tem o direito de pedir quem ele quiser. Mas a gente já sabia, e isso já havia sido dito, que seria o planejamento desse ano. Então, para mim, não é uma surpresa nem o futebol que o Cruzeiro está apresentando e nem os resultados que o Cruzeiro vem apresentando. Quando a diretoria dizia lá atrás que a briga do Cruzeiro seria a permanência, às vezes a gente não entende exatamente o que isso quer dizer. Então, quando a coisa rola e o time está, de repente, brigando para não cair, e é realmente uma briga muito dura, ainda mais esse ano em que a coisa está tão disputada, tanto lá em cima quanto lá embaixo, a gente tem que considerar o que foi entregue. Então, assim, fazendo justiça à diretoria do Cruzeiro, que a gente critica, que a gente cobra, que a gente pede isso. Mas uma coisa tem que ser dita, a diretoria do Cruzeiro sempre disse que seria isso. E estão entregando o que falaram que iriam entregar lá no início, né? Então uma coisa tem que ser dita, a justiça tem que ser feita. Esse era o time, essa era a expectativa, pelo menos para mim e pelo que eu entendi da conversa deles lá do início da temporada. Agora, se você falar de chances reais daqui para frente nessa reta final de campeonato, considerando que é um time muito instável, né? É um time que joga bem, aí que se equilibra, aí que tem boas partidas, uma sequência de 2, 3 jogos bons e depois já perde essa liga. Foi o que a gente viu acontecer ontem no meio-campo, que era o setor que tinha dado uma liga, que tinha se encaixado, e ontem duas peças que vinham jogando bem, que vinham ajudando bastante, que era o Machado e o Lucas Silva, não estiveram bem. Isso acabou refletindo diretamente no coletivo, na apresentação coletiva da equipe. Agora, para fechar sobre essa questão de rebaixamento, Everton, eu não acredito que o Cruzeiro será rebaixado. Considerando você apostaria esse recorte, sua fazenda? Apostaria. Considerando o recorte, considerando se eu tivesse... Eu acho que eu entendi o que ela quer dizer. Eu acho que pelos os jogos que tem e pela pela frente, quantidade de pontos que o Cruzeiro precisa. Considerando 43 pontos. Considerando 43 pontos e pensando que o Cruzeiro, apesar de ter os números muito baixos jogando em casa, ele pega em casa a equipe do Vasco,
joga fora contra o Coritiba, que já está entregue, praticamente entregue. Ontem eu assisti o jogo entre Coritiba e Goiás, duas equipes bem fracas e que o Cruzeiro vai enfrentar fora de casa. Então eu não sei se a Thaís também está baseando nisso. Eu estou baseando nesses 3 jogos. Problema maior. Diretos. Eu estou considerando 2 vitórias do Cruzeiro daqui nos jogos restantes. Lembrando que o Cruzeiro ainda tem um jogo a menos, que é aquele do Fortaleza. Para mim, o Cruzeiro não cai. Mas o problema é que jogar em casa, mesmo contra o Vasco, desesperado, em casa o Cruzeiro ganhou do Bahia. E outra coisa, daqui a pouco nós vamos falar disso. Em nenhum jogo no ano, na temporada, contando todos os jogos, o Cruzeiro conseguiu uma virada sequer. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Porque eu preciso destacar aqui que quando o Cruzeiro estava bem, e eu embarquei no bonde do Thiago Fernandes, ou pior seja, viagem da sua vida. Foi a pior viagem da minha vida, porque o Thiago incutiu na minha cabeça que nós poderíamos falar de um Cruzeiro de Sul-Americana para Libertadores. Eu confesso aqui, eu vou fazer agora vista grossa porque eu disse ali atrás. Maurício Saraiva, seu ex-colega de Globo, falaram. Só digo agora o que eu disse lá atrás. Né? Embora seja absolutamente normal as pessoas mudarem de opinião. Sim. Né? Agora, eu embarquei na viagem do bonde do Thiago e me dei mal, porque o Valu, quando nós estávamos aqui vendendo otimismo, o Valu falou assim, não é assim. Então você tem 2... Não. Para um lado você tem o Valu, né, que falou a respeito do Cruzeiro, e do lado de cá, o que falou do Filipão, né? E que não errou. Calma que nós vamos chegar lá. Então, eu queria que você falasse, Valu, inclusive, dá o recado pro dono, pro maquinista da locomotiva que está ao seu lado. Boa tarde. Boa tarde para você, Thaís, Elton, Thiago e telespectadores. Isso aí, eu vou deixar vocês se acertarem. Acho que essa locomotiva que vocês estão vai ter o mesmo destino da locomotiva do filme De Volta para o Futuro 3. Quem assistiu sabe exatamente a referência. Para falar a respeito do Cruzeiro, eu já discordo de você quando você coloca a responsabilidade, e aí eu não vou usar o termo culpa, vou colocar a responsabilidade. Claro que a maior responsabilidade é de Ronaldo, Paulo André, que aliás nunca fala com a imprensa, nunca fala com o torcedor, mas todos dizem fazer um grande trabalho. Esse ano ainda esperando algumas faces desse grande trabalho, repito, esse ano, porque o ano passado incontestável o grande trabalho que foi feito. Mas não foi entregue até este momento um time competitivo. Competiu sim em algumas... Eu não posso falar quando o Ronaldo diz que teremos um time competitivo, imaginar que o Cruzeiro foi competitivo no jogo de ontem. Claro, outras várias partidas foi competitivo sim, mas ontem o Cruzeiro não competiu. E tão preocupante quanto o nível de jogo do Cruzeiro é a entrevista coletiva do Zé Ricardo, onde ele assiste um jogo, para mim, completamente desconectado da realidade. O Cruzeiro não jogou bem ontem. Quem assiste os últimos 10 minutos do jogo, dos 44 até o final, vai ficar com uma impressão de uma derrota injusta, porque se falou de 3 bolas na trave, de um calor no Internacional proposital, porque o Internacional se sentou em cima do resultado. O Internacional fez o gol no Cruzeiro quando quis. Essa que é a verdade. Quando o Inter acelerou, a verdade é que aos 14 minutos, o Zé Ricardo falou que foi um início forte do time. Que início forte, Zé Ricardo? O seu time tomou um gol aos 14 minutos do primeiro tempo, com todo mundo assistindo. O Bustos entrando dentro da área, o Maurício finalizando dentro da pequena área, com todo espaço e todo mundo só olhando. Para finalizar, eu espero que o departamento de futebol, inclusive o Ronaldo, se debruce, porque, na minha opinião, até a opinião dada também por um torcedor do Cruzeiro, o Rodrigo Corleone, no Twitter, é que a vida do Cruzeiro se decide nos próximos 4 dias. Para mim, os 4 próximos jogos do Cruzeiro serão a chave da permanência ou do rebaixamento na Série A 2023. Então, que as pessoas do departamento de futebol se fechem em prol desses jogos para que o Cruzeiro possa alcançar os resultados e, quem sabe, ainda conseguir a sua permanência na Série A 2023. Eu quero ouvir o Elton, eu quero ouvir o Thiago, mas eu quero ouvir também a KTO. Me dá aqui, porque hoje tem bola rolando, hoje tem sequência da rodada, encerramento de mais uma rodada. E agora, aqui na KTO.com, atenção, deixa a KTO rodando aqui desse jeito, Popó, só para falar que o recado é para você que está aí do outro lado. Vai rolar o jogo mais importante do ano e você que está aí já imaginou disputar uma partida ao lado de grandes nomes da internet, influenciadores, do rádio, da TV. É a promoção KTO, Convocados KTO, edição Minas Gerais. Você vai acessar o KTO.com, tá aqui, aí você vai fazer o cadastro e aí no seu primeiro depósito, seja de que valor for,
você vai usar o cupom JOGOKTO. Usando o cupom JOGOKTO, você vai levar mais 20% de boas-vindas, limitando o primeiro depósito a R$100. E depois de fazer tudo isso, você tem que torcer para ser um dos 10 convocados para jogar no dia 8 de dezembro lá no Mineirão. O jogo terá transmissão pela internet, com narração, com reportagem, com comentários de vários craques do rádio esportivo. Já imaginou você marcar um gol no gigante da Pampulha? Então acesse kto.com e saiba mais. É exclusivo para maiores de 18 anos, para você jogar com responsabilidade. Mas eu lembro, o cupom até o dia do jogo será JOGOKTO, para ganhar 20% e para participar da nossa promoção. Fechou? Então a gente segue daqui e agora eu quero ouvir você. Porque você foi citado. Por mim, o colega evitou o confronto. Mas eu estou aqui, de peito aberto. Por que você me puxou para isso? Porque eu não imaginava que o maquinista real desse Cruzeiro fosse fazer a agada de tirar um treinador que estava indo bem, pelo menos para mim em relação ao desempenho, para contratar um treinador que nesse momento não consegue tirar 17 jogos, nada 7 empates, 7 derrotas, 3 vitórias. Muito bem. O time era o 12º colocado, ele é o 16º, 4 posições abaixo. Então, sinceramente, eu não imaginava. E aí, pra mim, sinceramente, HG, o elenco não é ruim como pintam no Cruzeiro, não é ruim como a gestão pinta, até porque esse Cruzeiro custa a diretoria algo entre 7 e 8 milhões por mês. O Red Bull Bragantino, que até pouco tempo era o vice-líder do Campeonato Brasileiro, custa 5,2 milhões por mês. Dinheiro não significa e nada aí, em termos de estamos falando de resultado. folha salarial. Uma folha salarial que é superior à do Red Bull Bragantino. Nossa, e aí, totalmente para mim, incompetência total da gestão e da escolha da gestão em buscar treinadores. Buscou o treinador, especialmente agora, o pior possível que ele tinha à disposição. Lá atrás, ele manteve um Paulo Pessolano que já sabia que não ficaria por 3 meses. Então o Cruzeiro jogou no lixo 3 meses de início de temporada, que poderiam ser usados como pré-temporada. Jogou no lixo um trabalho que, para mim, ainda tinha o que entregar e o que tirar, que era do Pepa. E teve a escolha de trazer o Zé Ricardo, que, na minha concepção, não era o treinador adequado para comandar esse elenco. Para mim, um erro da diretoria, um papelão que ela fez, e ela é responsável, única e exclusivamente para mim, pela situação que vive o Cruzeiro hoje. Eu vou te chamar, só preciso. Beleza. Calma. Você quer um abraço? Calma. Você tá sem poder de reação? Tá que nem o Cruzeiro? Mas olha aí, ó. Não virou nenhum jogo nesse ano. Não tem poder de reação mesmo. Agora, o técnico Zé Ricardo falou sobre como reagir no momento e tal, desse risco do Cruzeiro. Inclusive, se o Vasco ganha hoje, o Cruzeiro entra no Z4. De porteiro a frequentador da zona, se o Vasco ganhar do Botafogo. Eu não sei, eu acho até que não vai não. Mas é bom ficar de olho. Mas o Zé Ricardo falando e daqui a pouco na volta o Elton fala. Logicamente que o momento de que se pressiona uma equipe, a gente tem que ter força mental, a gente tem que ter sabedoria, tranquilidade, confiança para que a gente possa resolver essas situações da melhor maneira. O futebol, ele é uma questão, é um esporte que, como quase todos os outros, que você tem algumas coisas que a gente controla, outros, o externo, a gente acaba não controlando. E logicamente que dentro de um plantel de 32 atletas, uns vão reagir de uma forma, outros vão reagir de outra. O que a gente precisa é ter a tranquilidade e entender que a competição depende apenas de nós, a gente conseguir nosso objetivo. Hoje, o pecado a gente ter perdido esse jogo, não era para a gente ter perdido, pelo que a gente produziu, pela postura que o Internacional teve, que é uma grande equipe, como eu falei, mas veio para jogar no nosso erro e a gente não soube administrar e perceber isso, de duelar nos momentos específico, principalmente no segundo gol, a gente se equivoca nas tomadas de decisões e aí coloca o Inter numa situação de 0-2 para a gente, uma situação super confortável para ele, né? Então as trocas foram no sentido de a gente dar um pouco mais de gás para que a gente pudesse, nesse novo gás, a gente tentar pelo menos um empate. Produzimos, fizemos 2-1, tivemos chance de finalizar, pela falta, pela finalização, a gente conseguiu o resultado de pelo menos um empate, mas não conseguimos. Agora, ter tranquilidade e confiança, como a gente tem no nosso trabalho e também nos atletas que aqui estão. Tranquilidade é um problema, Zé Ricardo. Não pode ter tranquilidade coisa nenhuma. Seu time não jogou melhor, não foi um pecado.
Você perdeu porque você foi pior, 80 minutos de jogo, o Inter fez o que quis, você não controlou o jogo em momento algum. Ali depois do gol do Bruno Rodrigues, do pênalti cobrado e convertido, é normal, né? É muito cruzamento para a área, sem ter um centroavante lá para cabecear, 33. só para começar. 33 cruzamentos para a área, Sem seu 9. time não jogou melhor. E outra coisa, contra o São Paulo, depois do jogo, na coletiva, disse que estava em crescimento. Não está em crescimento. Ontem não foi um pecado ter perdido, perdeu porque jogou pior do que o adversário. Mas a palavra é de Elton Novaes. Cara, é tão difícil depois que a gente escuta uma sonora dessa aí, a gente tentar fazer as análises, elas têm que ser fragmentadas. Ele usou o termo, tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Tem questões externas que às vezes influenciam no comando. Sabe, que coisas que é isso? Que retrata isso pra gente? Eu acho o Zé muito passivo na beirada do campo. E ontem estava mais abatido. Extremamente passivo para uma situação que o Cruzeiro está vivendo de beira da zona de rebaixamento. Sabe, o Cruzeiro ele vem de uma sequência ruim, conseguiu os 2 bons resultados que fizeram o Cruzeiro hoje olhar para a tabela e imaginar o que poderia ter sido se não tivesse conseguido aquele resultado diante do Atlético. Hoje o torcedor do Cruzeiro, ele olha a tabela e pensa os próximos 3 jogos, o Valu lembrou muito bem que o risco que o Cruzeiro corre pelos próximos 4 jogos que vem pela frente. Então, lembrando ao torcedor que olha a tabela hoje, vê o Cruzeiro com 37 pontos e vai ser torcedor hoje do Botafogo para que o Vasco não vença e coloque o Cruzeiro na zona de rebaixamento. O Cruzeiro no próximo sábado enfrenta a equipe do Curitiba, jogando lá no Couto Pereira. Vila Capanema, Pior ainda, é verdade, vai ser na Vila Costuma Capanema, ser um pasto. porque tem um show do Red Hot Chili Peppers lá no Couto Pereira. Verdade, bem lembrado, Valu, valeu pela lembrança. Na Vila Capanema, que é um estádio mais acanhado. Mas é pior que o Coritiba também, tá? Já estive lá, mas o Coritiba até fez jogos dentro do campeonato paranaense, né? Não joga hoje com o Paraná Clube, que o Paraná Clube, infelizmente, está no limbo total. Mas, enfim, depois o Cruzeiro faz um jogo contra o Fortaleza, no dia 18, depois encara o Vasco aqui e, pra sequência, eu tinha falado só de 3, mas tem o 4, que é o Goiás. Não é isso, Alô? Isso. Então, essa sequência do Cruzeiro que faz o torcedor ficar com o pé atrás, ficar revoltado, ficar chateado, inúmeros sentimentos. E o Zé seguindo na maior de todas as tranquilidades, como se nada tivesse acontecendo. Eu não quero que ele mude a imagem, o que ele é, mas que pelo menos na beirada do campo faça algo para mexer com isso. Mas tá congelado. Ontem ele foi chamado de burro pela torcida do Cruzeiro. Torcida essa, que eu também quero um espaço aqui para lembrar, que ontem 37 mil corajosos, fiéis torcedores do Cruzeiro estiveram ali apoiando a equipe. E só 37, porque não tinha espaço. Não tinha espaço para mais, por causa do show também que tem no Mineirão na quarta-feira. Então, assim, esses torcedores que apoiaram, sim. Tem muita gente fazendo recortinho aí e me colocando com palavras de um jogo do Atlético que eu falei, fazendo esse recortinho que eu acho até cruel de pegar isso, porque são situações totalmente diferentes. Ontem a torcida do Cruzeiro apoiou, sim. Aí pega um recorte de alguns segundos mostrando a torcida do Cruzeiro calada, e tinha que estar calada naquele momento. Tinha acabado de tomar 2-0 para o Internacional, estava na beirada da zona de rebaixamento. O Atlético, naquela situação, tinha feito o gol e estava calado, que lá no estádio eu estava. Aí também aqui estava no estádio. Então, esses detalhes a gente tem que colocar e levar em consideração. A torcida do Cruzeiro, que ontem esteve no Mineirão, está de parabéns. Ela é o ponto positivo de ontem e que ela vai continuar apoiando até o fim. Mas que esse time hoje, ele tem inúmeros defeitos e o comando também, poxa, Zé, tá difícil, cara. Ô, Thaís, eu vou te fazer uma pergunta agora, você que não pipoca. Se perder pro Coritiba, o Zé Ricardo vai ser demitido? Everton, pra mim, o Zé não tinha nem que ter vindo. A impressão que me deu nessa negociação e a forma como tudo foi conduzido é que foi o que aceitou e o que deu jogo. O Cruzeiro trabalhou com inúmeros nomes, sondou inúmeros nomes, falou com diversos nomes antes de acertar e anunciar o Zé Ricardo. E nenhum deu certo, porque a maioria não queriam abandonar o projeto que eles tinham, né?
E aí acabou não dando certo, porque eles enxergavam uma certa bagunça no Cruzeiro. E, gente, é difícil mesmo pro profissional. Embora ele esteja, alguns deles, em um time menor do que o Cruzeiro, mas ele olha e fala assim, poxa, aqui tá mais organizado, aqui tá mais estruturado, aqui eu vou conseguir trabalhar com mais tranquilidade. Agora eu vou pegar um Cruzeiro com o carro andando, né, a temporada já se encaminhando para o seu final, um time que não fui eu que montei, jogadores que de repente eu nem gostaria de trabalhar, um time que não tem o meu perfil, que não tem a minha cara, para fazer um trabalho em uma pressão que é gigante, né, porque todo time com uma torcida do tamanho do Cruzeiro, a pressão vai ser gigante mesmo, e aí de repente surge o Zé Ricardo como um nome que disse sim. Para mim foi o que aconteceu, o Zé Ricardo foi o nome que disse sim. E aí é uma situação que a gente bate sempre nessa tecla de perfil. Perfil. O time do Cruzeiro se encaixa com o perfil de trabalho do Zé Ricardo? Ou o Zé Ricardo é um técnico tão bom assim tecnicamente que ele consegue fazer essa variação dentro do time e das peças que ele tem à disposição? Para mim, o Zé Ricardo não é e nunca foi esse técnico com essa qualidade, com essa quantidade de possibilidades. Ele nunca foi isso. O único ponto positivo que o Zé tem é o fator gestor de elenco. Ele é um cara realmente que sabe conversar ali com o elenco, é um cara tranquilo, ao que, até onde eu sei, de fácil relacionamento. Então, isso seria um ponto positivo no momento em que as coisas estavam conturbadas nesse sentido no Cruzeiro. Agora, tirando isso, pra você ter uma noção, Everton, ele chegou aqui dizendo que ele não abriria mão de um esquema com centroavante. Inclusive, ele chegou a improvisar jogadores na função justamente porque ele não queria abrir mão, dizendo que essa é a forma de jogar dele. Isso traduz muito o que eu estou dizendo agora, porque a gente está falando de um treinador que joga de um jeito e aceitou vir para um time e veio para um time onde o elenco não tinha nem centroavante para oferecer para ele. Então isso para mim é muito sério, sabe? É um detalhe assim que exemplifica perfeitamente o que foi isso aí. Sobre a questão da queda do Zé Ricardo, perder para o Curitiba, mesmo jogando fora de casa, gente, eu acho que é aquele momento que o Cruzeiro tem que ter essa intensidade, essa entrega que aconteceu no jogo contra o Atlético, no Clássico. Para mim, perder para o Curitiba, na situação do Curitiba, que já é um time rebaixado, na minha opinião, mesmo que isso não seja matemático ainda, o Zé Ricardo vai ser demitido. Ele não tinha nem que estar aqui. Bom, então, ele não tem perfil, gente. Então, pelo que eu entendi, você acha que sim. Né? Agora, eu senti ontem, depois do jogo, ele muito abatido. Muito abatido, mais do que nas outras, por mais tranquilo que ele seja, equilibrado. Ontem eu senti ele mais abatido do que nos outros jogos, nas outras coletivas. Eu acho que se perder, e aí é achismo, tá, gente? E não tem covardia nenhuma com o Zé Ricardo, não. Eu entendo que se perder pro Coxa, eu acho que a direção vai querer meio que dar uma sacudida e eu acho que o Zé vai ser demitido. Então, mas aí quem vai buscar? Porque muita gente não quis quebrar, não quis vir ao Cruzeiro para pegar, no caso, depois do pós-Pepa, justamente porque ia pegar o carro em andamento. Quem pegaria, quem seria essa pessoa para pegar, faltando 7. 6, né? E ficaria faltando 6. É isso? Eu vou seguir com você, deixa eu só falar da Crona aqui, porque eu quero aproveitar que o Agilson, o grande Agilson da Crona, tá vendo a gente, para dizer o seguinte: Agilson, quando coloca a Crona, meu querido, a certeza é de que não vai vazar nunca. A certeza é de que não vai ter vazamento nunca. Porque é água quente, água fria, esgoto, elétrica, acessórios com a melhor. A Crona é show porque tem Denilson Show, porque tem tecnologia, porque o nosso polo industrial é espetacular, seguem os mais altos padrões de qualidade, referência no Brasil e fora dele. Então, se não tem no ponto de vendas aí, chama lá, o QR Code está lá. É só apontar a câmera, chamar, que a Tambasa, a maior atacadista do Brasil, leva até você. Por isso que a gente sempre diz por aqui, tem Crona? Então, se é Crona, é show! Eu vou voltar daqui a pouco com esse tema, quero fazer a pergunta, vai também para o Thiago Valu, para o Thiago Fernandes, a Thaís ainda quer falar desse tema, porque lembro a você que está do outro lado, a partir de hoje, Donos da Bola vai até as 2h20. Portanto, não é mais até as 14 horas. Até 14h20 a gente está por aqui. O programa ganha mais tempo para a gente debater. E esse assunto do Zé, se perder para o Coxa, sai
vai ser demitido. A gente continua falando dele daqui a pouco e na sequência Atlético, empate, Hulk, declarações polêmicas do Hulk, depois o pedido de desculpa, a coletiva do Felipão também, o jogo em si, o empate em Uberlândia daqui a pouco na tela da Band e o Thiago Fernandes sempre com notícias importantes. Daqui a pouco ele atualiza tudo aqui. Tem notícia importante, até já. Chegamos aqui para nossa semana, segunda-feira. Fabrício, hoje tem música, Fabrício? Hoje tem nacional, qual que é? Solta pra gente aí. Começar bem a semana, Tom Jobim? Não sei. É a Loki, só pode ser a Loki. Se é nacional, só pode ser a Loki. Não tem conversa. Não é a Loki? Ih, rapaz, aí já era. Qual que é a Guto? Só pra no meu ouvido ali, qual é o nome do pai da música aí, por favor? E o Guto não sabe também. Aí ferrou, o Guto tá muito ocupado. Então, galera, começando bem a semana aqui, clima lá no alto, aproveitando o quê? Que tem enquete rolando aqui no nosso chat hoje. De quem é a culpa do Cruzeiro estar brigando pelo rebaixamento? Bom, 68% do pessoal votou na diretoria e logo depois vem o elenco. Você que votou no Pepa, você está louco? Não vote no Pepa. Coitado do Pepa. Saudades do Pepa. Até aproveitar aqui, né? Um amigão que estava spamando no chat aqui agora, Danilo Freitas, falando que o Rogério Ceni estava desempregado e quiseram contratar essa mosca morta aí do Zé Ricardo. Bom, aproveita e manda aqui no nosso WhatsApp a sua sugestão, cara. Quem que você gostaria de ver como técnico do Cruzeiro? O pessoal já mandou e no próximo break eu pergunto o pessoal no estúdio lá. Enquanto isso eu vou trazendo o quê? O que você mandou? O que vocês mandaram aqui pra gente? Vamos lá. O Washington falou que boa tarde, amigos donos da bola. Eu vejo que vamos voltar para a segunda divisão porque tem alguma coisa acontecendo. Temos jogadores à base melhor do que os que estão jogando e este técnico não colocou o Fernando para jogar. E papelão também do Zé Ricardo na coletiva de imprensa, que quando perguntado do Fernando, ele achou que era o Fernando Henrique, aquele volante que foi expulso bizarramente. Dá uma chance pro Fernando, ele tá merecendo, né, gente? Vamos lá, quem mais mandou mensagem é o Ernesto dos Reis, aqui de Contagem. Ele falou, por que com a América o Cruzeiro não contrata o Marcelo Oliveira? Daqui a pouquinho a gente pergunta no estúdio lá o que o pessoal acha. Quem mais mandou mensagem aqui é o Lincoln, falou que vocês esquecem de falar do goleiro, não agrega nada, defende umas bolinhas que é obrigação. Saída com os pés muito ruim, com a mão péssimo, toca só na fogueira. Acho o maior culpado. Bom, a galera ainda tá na bronca com o nosso querido Rafael Cabral. O Marcos de Itaúna falou que a minha esperança é justamente os jogos fora de casa do Cruzeiro. Esse time não consegue jogar bem em casa. É realmente preocupante a situação do Cabuloso, mas mandem sugestões de técnico para o Cruzeiro aqui no WhatsApp, porque no próximo break eu trago, hein? Valeu, até daqui a pouco. Meu amigo, minha amiga, atenção, que recado importante, é importante mesmo, porque a pergunta que eu preciso fazer, você está dormindo direito? Claro que não, não está dormindo no Oriental Médico, não está dormindo direito. Seu corpo acorda pior do que quando você foi deitar para dormir, é isso aí. Colchão ruim, colchão que faz sua correção postural, mas que não te dá conforto. Então o que adianta? Corrige sua postura, mas não tem conforto. Você acorda mais mal-humorado do que deitou. Não. Eu vou te oferecer aqui simplesmente o melhor colchão do mundo, mas é disparado o melhor do mundo. O selo do Inmetro que está ali atesta o que eu falo com vocês aqui todos os dias. Tecnologia Ultra Force X equilibra a sua postura, corrige com extremo conforto. Vou te dar 2 travesseiros se você comprar, vou te dar 18 vezes para você pagar, 18 vezes para você pagar e você vai negociar direto com a fábrica. Através desse WhatsApp que está aqui, 992160262, pelo 0800 038 2000, pelo QR Code que está lá no cantinho, é só apontar a câmera e falar com a nossa equipe. Eu lembro a vocês, estamos há 30 anos produzindo em Belo Horizonte o melhor colchão do mundo, e um deles pode ser seu. Eu tenho com massageador, sem massageador, eu tenho com cofre, para quem gosta de guardar um dinheirinho aqui no cofre, eu tenho um colchão com cofre, eu tenho um amigo que guarda no cofre. Então é o seguinte, tem dinheiro guardado desde 1978.
perdeu a validade, mas está lá guardado, que ele gosta de ver o dinheiro ali. Então é o seguinte, preste atenção, 992160262, 0800 038 2000, compre agora, porque você vai receber em casa, ou se quiser visitar a nossa fábrica, vai ser um grande prazer recebê-lo, porque aí você vai entender tudo que eu falo aqui diariamente. Qualidade plena, absoluta. Oriental Medic, nossa especialidade é cuidar do seu sono. Antes da gente partir para o Galo, eu vou quebrar o protocolo, serei xingado pelo Stefano Marquezine, que está aqui ocupando meu orifício auricular, mas eu preciso girar com vocês a pergunta que fiz aos dois aqui. A você, se perder para o Coritiba, cai? Para mim, eu acho que não, por conta de como a direção como um todo, o departamento de futebol tem tratado o Cruzeiro nessa temporada. Para mim, o Cruzeiro muito mal. Muito mal. Mas independentemente da pressão, Valu? Sim, eu acho que eles vão segurar isso aí, independente do que aconteça no Cruzeiro. E repito, para mim, a chave do Cruzeiro conseguir a sua permanência na Série A está nos próximos 4 jogos. Porque depois os últimos 3 serão Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Então, acho que o Zé vai permanecer independente do que aconteça no próximo Thiago jogo. Fernandes, uma possível, eu não acho que vai acontecer, tá? Eu não acho mesmo, acho que o Cruzeiro vai ganhar do Coritiba. Mas uma possível derrota para o Coxa, cara, a pressão seria atroz. Eu não sei se a direção segura. Eu acho que deveria cair. Aí eu até reforço o que disse a Thaís, para mim ele não deveria ter vindo. Para mim foi uma escolha equivocada por parte da diretoria. Mas se eu pudesse fazer essa escolha, se estivesse à frente do comando e já tivesse contratado o Zé, eu demitiria em caso de resultado negativo diante do Coritiba. Pensando muito sinceramente nesses últimos jogos da equipe, para mim a manutenção dele não tem sido eficiente, não tem sido eficaz. O Cruzeiro, mesmo quando venceu, eu acho que a gente pode apontar que, situações questionáveis na atuação do Cruzeiro. Então, eu não manteria pensando em derrota para o Coritiba. Então, mas pensando nisso, não ficaria bem parecido com aquele roteiro que foi feito, né, em 2019, que vieram Abel, que vieram Rogério, Adilson. Foram 3 na reta final, né? Foi Rogério... Saiu do Mano, foi pro Rogério. Saiu do Rogério, foi pro Abel. Saiu do Abel, foi pro Adilson. Então, sim, eu acho que essas quebras também... Não sei, cara. Eu acho que o Cruzeiro está numa situação bem complicada, até quando a gente pensa no que vem por aí. O Valu falou de 4 jogos, eu já penso o Cruzeiro, eu estou pensando o Cruzeiro em 2 jogos. Eu estou pensando o que vai acontecer com o Cruzeiro nos próximos 2 jogos, que é contra o Coritiba fora e o... É isso mesmo, é Coritiba e Fortaleza fora. O Coritiba é aquele jogo assim, gente, o Cruzeiro tem que ir para lá. Não tem outro resultado para o Cruzeiro que não seja a vitória. O empate, cara, esse pontinho nem deve ser comemorado. O Cruzeiro tem que voltar de Curitiba com os 3 pontos e negociar o ponto contra o Fortaleza. Porque pensando esses 2 jogos, imagina o caos que vai ser. O Cruzeiro chega para enfrentar o Vasco, já tendo negativos os jogos contra Curitiba e Fortaleza. Aí o dia 22, que vai ser uma quarta-feira, jogo contra o Vasco, vai ser um inferno mesmo. Então nem chegaria todo complicado já contra o Goiás. Então o Cruzeiro precisa pensar os 2 próximos jogos, ou melhor, pensa o próximo jogo e vença o Coritiba fora de casa. Ô, gente, tem uma coisa que, só saindo um pouco desse assunto Zé Ricardo, tem uma coisa que me incomodou ontem, mas me incomodou tanto quanto o gol de empate do Corinthians no Mineirão. Perde a caceta da bola, faz falta. Não marca com o olho, não. Segundo gol, né? O Wanderson desfilou. Presta atenção no gol aí. O Gutão vai colocar o gol aí. O Wanderson desfilou, pegou a bola, deu um toque, entrou. E todo mundo marcando com o olho, gente. Pelo amor de Deus, está valendo permanência na elite do futebol brasileiro. Véio. Sabe o que foi curioso? Vocês ficam de panda aí vendo o cara tomar a bola, caminhar, passar, aí o outro pega, entra na área, dá um toque, dá 2 toques, entra na área, escolhe o canto e bate, todo mundo marcando com o olho. Vocês não aprenderam no jogo contra o Corinthians? Porque aí fica foda, né? Desculpa, só sem querer. Porque aí você fala do Zé Ricardo, fala do Ronaldo. Eu coloco uma grande parcela de culpa na direção que entregou isso aí pro Zé. Aí o Zé olha lá, o Matheus... Ô Zé, agora tirar o Matheus Pereira também está de sacanagem, né? Porque você tem o sopro de criatividade que você tem, o sopro. Não é um furacão, não. Um sopro de qualidade que você tem no meio campo é como o Matheus Pereira. Você saca ele, cara.
entendeu? Para colocar o Vital, e aí é pressão para você. Quem está em campo ali, o que o atacante que já não está fazendo gol espera? Que o Matheus Pereira, num sopro, coloque o cara na cara do gol, faça uma jogada de efeito, você tira o cara. Então você está gostando de viver perigosamente. Viveu contra o São Paulo, viveu ontem. Para de mexer, velho. Faz que nem o Filipão, aprende com o Filipão lá. Os de confiança ele não mexe, companheiro. Os de confiança, os que resolvem, ele não mexe. E se a minha mãe machucar lá em casa, coitado, minha mãe nem tá em casa mais, já foi dessa para uma melhor, ele coloca o Pavon. Mas não mexe, não tira os mais graúdos do time dele. Você não deve fazer isso também não, irmão. Porque é dali que pode sair alguma coisa. Então eu preciso falar do Atlético, já que eu citei o Filipão aqui, mas antes, só rapidamente. Não, e aqui no jogo passado ele fez também 3 mudanças de uma vez só, com 3 jogadores que eram inferiores ao time que ele estava. Ele tira o Lucas Silva, ele tira o William, que estava jogando bem naquela partida contra o São Paulo, e ele tira também o Bruno Rodrigues. Matheus Pereira. Matheus Pereira, então foram os 3. Matheus Pereira. É porque o Bruno Rodrigues ficou tão solitário que parece que tirou também do jogo ao tirar os 3. Tem razão. Aí ontem... Como é que você tira os três dos principais jogadores do time? Aí ontem ele de uma vez, uma tacada só. Ontem eu até falei disso no meu canal, um cara escreveu lá assim, pô, não tá jogando nada o Matheus Pereira, querido, ninguém tá dizendo que ele tá jogando muito não. O sopro de qualidade do meio campo ali, sai dele. Se você tira ele, você perde essa condição. O Matheus Pereira, Matheus Vital, além de tudo, ainda tem a questão psicológica, pressão, o torcedor também já meio que estafou, sabe? Deixa eu falar aqui agora de um recado, atenção, e é para você, Zé Ricardo, tá pagando juros de prestação alta, de financiamento que você fez, é caminhão, é moto, é carro, é van, é ônibus, tem financiamento? Então presta atenção. Se tem financiamento, pode ter juros abusivos. E aí que entra o problema. Juros abusivos, você nunca parou para fazer conta, você nunca parou para investigar, para saber se tem juros abusivos. Dá para fazer o quê se identificar juros abusivos? Receber dinheiro de volta. Receber até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida, porque vale para um contrato em vigência ou vale para um contrato que você já pagou, tendo quitado ou não. Tá? Tendo quitado ou não. Pega o telefone agora, fala com a Solução Consultoria, porque você pode diminuir imediatamente suas parcelas. Se você não sabia disso, pode até quitar o financiamento. Se não sabia disso, eu estou dizendo agora. Esse telefone aqui é para você ligar ou chamar pelo WhatsApp, é o mesmo número, 2566-2701. 2566-2701. Eduardo Silva, apresentador lá de Divinópolis, de rádio e TV, ele ligou lá e ele resolveu o problema dele. Então tá lá, o QR Code também para apontar a câmera para lá, fale com a Solução Consultoria, pare de pagar juros abusivos, dê um basta nisso que você pode receber até 80% de volta, até para quitar o financiamento. Perde tempo não, isso aqui não é historinha, não é conto da carochinha não, isso aqui aconteceu mesmo, viu? Então entre em contato, 2566-2701, fale com a Solução Consultoria e agora vamos mostrar aqui, enquanto a gente fala, o empate do Atlético contra... O Atlético, para mim, saiu da briga pelo título por pura incompetência própria. Por incompetência própria. Porque em jogos como Coritiba, se tivesse ganhado do América e ganhado do Coritiba em casa, estaria muito vivo na briga pelo título. Mas a incompetência gritou mais uma vez Thaís Santos. Primeiro, Everton, acho que esse número aí mostra o nível do nosso Campeonato Brasileiro desse ano. O fato do Atlético, que fez uma campanha medíocre durante todo o Campeonato Brasileiro, estar em condições, se não fossem esses tropeços aí, de agora estar brigando realmente pelo título. Quando a gente considera esses números, a gente vê o quanto isso seria real, né? Essa loucura que está o Campeonato Brasileiro, como eu disse, não só na parte de cima, mas na parte de baixo também. Talvez um dos campeonatos brasileiros mais improváveis e surpreendentes aí, que eu já vi, ou pelo menos que eu me lembre, em se tratando de pontos corridos. Agora, falando sobre a atuação do Atlético, se a gente está falando aqui que o Cruzeiro tem obrigação de ganhar do Coritiba na próxima rodada, o mesmo se aplicaria ao Atlético. Se a gente está falando de um time que ainda tem objetivos dentro de um campeonato como o Atlético tem essa questão da Libertadores, que é o que vai salvar o ano do time, se vai pegar um time rebaixado, que o América já está rebaixado, ai Thaís, mas não é matemático ainda. Gente, dentro do América já jogaram a toalha, tá? Então sim, já está rebaixado. É obrigação sim, você ganhar de um time rebaixado. Como eu penso que é obrigação do Cruzeiro ganhar do Coritiba, que para mim já está rebaixado também. Então, se o Atlético chega
e não tem essa competência de fazer, de ser efetivo, de construir, de aproveitar as fragilidades do América, sobretudo defensivas, que a gente sabe que são muitas, e isso custou caríssimo, né, para o América e fez com que o time chegasse nessa situação, esse desequilíbrio, descontrole. É um time que vai bem ali no ataque, que tem bons números. Se a gente pegar os números do Mastriani, por exemplo, é um absurdo. É um absurdo os números do Mastriani na temporada, um cara que é simplesmente artilheiro da Copa Sul-Americana. Se a gente pega um recorte dele na temporada toda, é muito bom. E tem bons jogadores do meio para frente, jogadores que decidem, que fazem a diferença, mas ali na defesa o América tem muitas dificuldades. Então a gente está falando de um Atlético que não soube aproveitar, que não foi competente e efetivo, tendo um time infinitamente melhor, uma situação e um momento infinitamente melhor. Então assim, quando a gente fala que o Atlético hoje poderia estar numa situação muito maior e realmente estar brigando pelo título, perdeu para sua própria incompetência, não perdeu para o América, não perdeu para ninguém, perdeu realmente para sua própria incompetência na temporada. Ô Thiago, eu queria que você falasse disso também, mas tem a questão da polêmica sobre o lance do Hulk e depois de tudo que gerou, né? Porque para mim ele fez a falta, para mim o árbitro assinalou ali, e o árbitro acertou, aí ele deu mais um chilique. Um jogador com a experiência que tem, ele deu o chilique, para mim os cartões foram corretos, principalmente com aquele gesto de roubo. Que roubo que houve ali, cara? Qual foi o roubo? Eu não vi nada para merecer, nem a revolta. Ah, mas você tem que entender. Não posso entender, porque não é um garoto de 17 anos. É um cara que engaja, é um cara que respeita a instituição, é um cara que sabe o que é o clube e respeita a torcida, mas não pode fazer isso não, porque ele prejudicou o time para o jogo contra o Corinthians. Perdeu o principal jogador ao lado do Paulinho, o principal jogador para o jogo contra o Corinthians lá na Arena Corinthians. É um negócio complicado. E ele, por irresponsabilidade, depois pediu desculpa. Dane-se pedir desculpa, gente. Não pode ter esse tipo de desequilíbrio, não. Daqui a pouco nós vamos mostrar. Queria que você falasse disso aí, Thiago. E aproveitar para falar também do Atlético e desse empate contra o lanterna da competição. Um jogo muito ruim pro Atlético, né, HG? Eu vinha e venho sistematicamente elogiando o trabalho do Luiz Felipe Scolari. Mas o Atlético precisa urgentemente aprender a jogar contra esses times que são mais frágeis. Foi mal contra o Coritiba, foi mal contra o Vasco, foi mal contra o Cruzeiro, que hoje é mais frágil do que o Atlético, foi mal contra o América. Eu ainda defendo o trabalho do Filipão, acho que é um bom trabalho, não à toa está a 6 pontos do líder Botafogo, que todo mundo falava aqui que era a obrigação dele, afinal era o que vinha fazendo o antecessor do Filipão. Então o Atlético está a 6 pontos da liderança, segue no grupo dos 6 primeiros colocados, segue buscando essa vaga na Libertadores. Não acho que seja um trabalho ruim, mas nesse jogo especificamente o Atlético não jogou mal, não jogou bem. E é o 5º ou 6º jogo aí que a gente pega desde aquela sequência que o Atlético começou a jogar bola a partir daquela vitória por 2-0 contra o São Paulo. De lá pra cá, teve esse jogo contra o Vasco, teve o jogo contra o Cruzeiro dentro de casa, teve o jogo contra o Coritiba e esse jogo contra o América. Então estamos falando de 4 jogos que o Atlético poderia ter tido resultados melhores. Até porque eram equipes inferiores ao Atlético, elas não têm a mesma qualidade técnica do Galo, então o Atlético poderia ter uma qualidade melhor, um resultado melhor. Sobre o Hulk, eu não sei pra que tiraram a faixa de capitão dele. Não era pra ele ficar sem falar com o árbitro? Se tivesse ficado com a faixa de capitão, ia acontecer a mesma coisa. Tira a faixa de capitão, para de falar com o árbitro. Ele não cumpriu o combinado. Que ele pediu, ele falou, vou abdicar da faixa de capitão e vou parar de falar com o árbitro. Ele não parou. Ele continua sendo o mesmo chato, Thiago, o mesmo insuportável com a arbitragem. Cara, não existe respeito à hierarquia no futebol brasileiro hoje. Cara, o árbitro tá ali, ele tem o poder, queira o jogador, que não queira o jogador, para tomar as decisões do que acontece dentro de campo. Ele é o responsável por isso, é o árbitro. E o Hulk insiste em falar com o árbitro. Cara, é a responsabilidade dele, a culpa é dele, não tem o que falar. Ele é o culpado por isso. Ele trouxe essa peixa para ele, porque ele foi chato assim com o Daronco, ele foi chato assim com o Salvio, eu nem sei se tem Salvio hoje na arbitragem, mas ele foi chato assim com o Ramon Abate, ele foi chato assim com todo mundo. E aí, cara, ninguém suporta o Hulk mais dentro de campo falando com a arbitragem. É insuportável. Ô Elton, sabe o que acontece? O gesto dele com a mão de que ali havia um roubo foi algo que pode dar a ele um gancho
mas um gancho pesado, porque ele é reincidente. Além de tudo isso, a irresponsabilidade, o chilique todo que deu, aí depois, não, cabeça quente, desculpa e tal, não adianta, irmão. Você pisa na bola comigo, faz uma coisa que me machuca pra caramba, depois você chega, ô Ever, a carinha do gatinho do Garfield, a carinha triste do Garfield. Não, do gato, Shrek. Do Gato Botas, Aí fica a carinha triste, ó, desculpa aí, tá, desculpa aí. Então, quando você fala... Olha o Hulk aí, eu tô falando aí, ó, presta atenção. No último jogo, né, onde no último lance de ataque o árbitro marcou uma falta minha que eu não concordei, acabei chutando a bola e sendo punido com o cartão amarelo, e logo em seguida fiz um gesto para a câmera onde não foi legal, não é bacana, um gesto que não condiz com a história do futebol, e acabei sendo expulso, tomando vermelho direto justamente pela minha atitude, pela minha ação ali que não foi bacana. E logo chegando no vestiário, reuni todos os jogadores, comissão, diretoria, pedi desculpa pela minha expulsão, pela forma que eu fui expulso. Sobre a minha fala no final do jogo, onde eu falei que estava cansado do futebol brasileiro, que daqui a um mês iria embora, foi no calor da emoção ali, foi de cabeça quente, foi devido à expulsão ali, onde eu errei e fui expulso justamente. Quero passar para vocês que eu estou muito feliz aqui, eu me sinto em casa. Temos objetivos a ser traçados, que é se classificar para a Libertadores do próximo ano. Então podem ter certeza que eu vou me cuidar, vou focar para voltar ainda mais forte e tentar dar o máximo de alegria para vocês. Quando que ele vai voltar? Guarda lá no Eltinho, por favor. Quando que ele vai voltar? Porque depende como que vai ser o julgamento aí, porque eu até ia E essa te cara pedir que a você tá palavra. fazendo? Fazendo aqui porque o Hulk me comoveu. O Hulk me comoveu mesmo. Você está falando sério ou você está sendo irônico? Não, irônico. Eu vou ser irônico. Em que momento da minha vida que eu sou irônico? Eu tô sentido com essa situação do Hulk, porque assim, ele nunca fez isso, ele nunca discutiu com a arbitragem, foi um calor do jogo ali no momento. Agora a fala do Hulk aí sobre daqui a um mês tá saindo, essa aí foi pesada, hein, Hulk? Na hora ali que você falou, a torcida do Atlético deve ter ficado bem chateada com você e preocupada com essa situação. E sobre quando você vai voltar, porque você deve tomar um gancho muito pesado por causa desse gesto que você fez, porque não cabia ele ali. E ele não cabe em momento nenhum, as punições acontecem quando um jogador faz esse tipo de gesto. E realmente, se o torcedor do Atlético, nesse momento, passar pano para a atitude do Hulk numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o Atlético empata com o lanterna do Campeonato Brasileiro, que tinha a obrigação de pegar, ir lá e vencer e conseguir esses 3 pontos que seriam importantíssimos para o Atlético aí na luta em busca do G4, que hoje é a briga do Atlético, e ficou um pouquinho mais distante. Mesmo que seja essa pontuação curta, quando a gente olha a tabela, a gente tem que pensar também que na parte alta da tabela, as conquistas de pontos são bem maiores do que na parte lá de baixo. Então, Hulk, você prejudicou bastante o Atlético. As suas desculpas, com certeza, muitos torcedores do Atlético, como eu aqui fiquei sentido agora, eu te desculpo, Hulk, porque é mais uma vez você cometendo esse tipo de coisa dentro de campo e que fica ruim, fica muito ruim para o Atlético. E agora o Thiago falou um outro ponto muito importante que tem deixado muito triste os torcedores do Atlético, é que quando pega times com deficiências técnicas inferiores do que a do seu time, né, que no caso é o Atlético não consegue sair dessa situação amarrada. Isso deve ser porque o treinador não pensou numa estratégia para tentar sair desses recuos de um time que tem uma qualidade inferior. Então, torcedor do Atlético, quando você fazer as contas e lembrar que o Atlético perdeu 17 pontos para times que estão na parte baixa da tabela, aí você tenta entender que tem muito dedo do treinador, que não conseguiu sair de uma retranca do grande, do poderoso time do América na atual temporada. Beijo, Hulk. Fala você. Não, eu vou falar o seguinte, o seguinte, por mais que seja a campanha do segundo turno, seja o Atlético é líder no segundo turno, mas só um recado, viu, Thiago? Na rodada, os concorrentes do Atlético à vaga para Libertadores, todos venceram. Todos venceram. O Atlético Paranaense está fora, esse aí no momento, né? Então,
o Grêmio venceu, o Flamengo venceu, o Red Bull Bragantino venceu. E times assim, que tiveram Red Bull Bragantino, por exemplo, vem de um momento que venceu um time que estava no Z4, que é o Goiás, e venceu um time que está lutando contra o rebaixamento. Então, se o Atlético não ficar firme neste momento do campeonato, por mais que faça um grande segundo turno, seus adversários, rodada a rodada, irem levando a melhor sobre ele, pode complicar muito para a classificação da Libertadores. Eu questionar o Elton uma coisa. Assim, quando o Atlético não consegue ganhar dos times que em tese são inferiores a eles, a culpa é do treinador. Claro, não tem ideia. Quando ele ganha, a culpa é de quem? A responsabilidade de quem? É do jogador? O treinador esquece, ele não fez nada ali. Peraí. Só o treinador agora fez. sobre isso eu quero falar. Eu quero perguntar. Agora sobre isso eu quero falar. Eu estou te perguntando. Fala depois, Não, porque deixa eu falar agora eu agora. vou falar de Egol. Atenção, boleiros e boleiras do Brasil. A Egol fechou. Gente, presta atenção que esse recado aqui é importante, porque vocês vão fazer pelada de final de ano aí. Jogo de confraternização, Atlético e Cruzeiro, solteiros contra casados, o jogo da firma, vai fazer o jogo da escola, da faculdade e tal. Calma. Você vai acessar o site egolsports.com.br, vai usar o cupom de desconto SHOW para garantir camisa de futebol a partir de R$ 27,20 e calção a partir de R$ 22,10. O conjunto só a R$ 49,30 na Egol. Tudo 100% personalizado, com as cores, o escudo, logomarcas dos patrocinadores do seu time. Você vai pagar em 6 vezes no cartão, nas compras acima de R$ 3.000. O frete é grátis para todo o sudeste do Brasil. E fechando com a Egol, você ganha um bandeirão e até outros brindes como mascotinho, como bolsa para levar os uniformes, camisa exclusiva. Egolsports.com.br, está aqui. Use o cupom SHOW para garantir os melhores preços no mercado de uniformes esportivos. Fique tranquilo que após a compra, você vai receber o contato do nosso time comercial para dar sequência na personalização, aí tamanhos, nomes, números, finalização da arte dos uniformes. Então acesse egolsports.com.br e sinta a diferença. Egol é show. Antes de sair, eu preciso só mostrar para vocês um pouco do que é a qualidade do nosso manto. A qualidade no tecido, a qualidade no acabamento, a qualidade nas estampas, desde as bordadas, as emborrachadas, e agora tem aqui um escudo bordado e emborrachado. Então, é uma das vantagens. Nós temos peças conjunto a partir de R$ 46. Então, vai para cima, não perde tempo. É 46 ou 49, hein, Cocó? 49, desculpa, não 46, o do Edu vai brigar comigo lá. Gente, melhor experiência de compras, não tem igual e com tempo recorde na entrega. Fala com a gente, egolsports.com.br e faça o manto do seu time com a melhor, com a maior. É gol! Rápido intervalo, voltamos já. Olá. Chegamos aqui com a Loki. Parece que você conhece a Loki, né? Mas, porra, que toca essa música e balada é sacanagem. Galera, segunda-feira, até falar de técnico aqui com a rapaziada. Inclusive, Popó, o pessoal no estúdio está disponível para poder conversar sobre treinadores aqui? Ainda não, então vamos carregando aqui com o Carlão de Sabará, que mandou mensagem, falou: veja bem uma diretoria que afasta um Gilberto, que está mal, mas luta em campo e insiste em manter Wesley, Nicão, Papagaio e um tal de Paulo, não sei das quantas, é o Paulo Vitor, né, amigo? Tá de brincadeira com a torcida, você vai esperar uma resposta positiva do Gilberto, melhor ele do que os outros. Quem mais aqui mandou mensagem é o Luiz, falou: o time do Cruzeiro está sem comando. Neste momento, onde está o Ronaldo? Ele deveria estar no vestiário, junto dos jogadores, para impor e cobrar, fazer valer seu comando. Quanto ao clássico Galo-Cruzeiro, se não fosse o Gemerson, o jogo ficaria 0-0. Bom, quem mais mandou mensagem? Márcio Alebreu, de Santa Luzia. Mandou uma perguntinha pro Valu. Falou que, nossa, toda bola rasteira, Rafael Cabral pula na bola com o braço encolhido. Gente, essa marcação com o coitado Cabral. Cabral, se eu não estou enganado, ele é o quarto goleiro menos vazado do Campeonato Brasileiro. Tá no top 5, então acredite se quiser. Quem mais mandou mensagem? Ai, que saudade dessa música. Josemar da Silva. Opa, tá rolando estúdio? Bora trazer quem são o pessoal, quem são os técnicos aqui pra galera.
Se rolar aí, eu tô esperando o Marcos. Não, eu Você queria, gosta do Zé não. eu Ricardo? queria o Fernando Diniz, Valuzão. que tem jogadores e ideias. O Gabriel tá querendo calma. falar. Você Olha pode só. ter a educação de ouvi-lo? Valor, agora você vai ter que decidir qual vai ser o próximo técnico do Cruzeiro, que o pessoal mandou aqui no chat. Começando, Givanildo. Ah, a galera tá zoando. Ignorado, solenemente ignorado. Não, o Givanildo tá aposentado, curtindo. Luxemburgo. Aparece uma foto dele, às vezes ele curtindo uma cervejinha. Não, E também o não. Pô fechou? Não? Não. Agora essa Isso aqui é um problema sério. particular de cada um. Paulo Autuori. Não. Mas tá no Cruzeiro, cara. Mas ele não é técnico. Pô, mas Ele não é o técnico. O Zé Ricardo tá resolvendo o problema do Cruzeiro? Entre o Zé e o Paulo, eu prefiro o Paulo. Cara, essa lista aí foi enviada? Ou... Não, isso aí é Um atleticano, telespectadores. pô, com certeza. Não, peraí que tem que voltar É um pro programa. Ah, tá, ainda bem. Só lembrar vocês que daqui a pouco o Thiago fez uma pergunta, daqui a pouco ele quer refazer. A pergunta que eu acho que vai gerar aqui a cisânia no ambiente. Mas enfim, é do jogo, é assim que a banda toca. Agora, para a banda tocar tem que rodar, para rodar tem que ser com pneu de qualidade. Michelin e BF Goodrich. Eu estou falando aqui de 2 líderes em seus segmentos e que você só compra mais barato com a gente da Gominha Pneus. Ó, durante todo o mês, atenção, de novembro, na compra de 4 pneus Michelin, você vai ganhar até R$1.000 de desconto. Essa é a oportunidade que você precisava para parar de usar Xing Ling e andar no melhor pneu do mundo. Para sair rodando com segurança para você e para sua família. É só você, atenção, se ligar no que eu vou dizer. Daqui a pouco vai aparecer um QR Code aí na tela, vai gerar um voucher para você, aí, ó, tá aí na tela. Esse QR Code vai gerar um voucher, vai direto em qualquer uma das lojas Gominha que estiver mais próximo aí, que você vai ter um desconto em 4 pneus Michelin de até R$1.000. E atenção, você pode pagar em 12 vezes. Não tem outra loja que faz isso para você. Se você quer comprar Michelin, tem que ser com a gente. E atenção também, picapeiros e jipeiros. Pneus BF Goodrich com até 50% de desconto. Pneus BF Goodrich, nós estamos vivendo a era das picapes. Todas as grandes marcas lançando picapes espetaculares. Por exemplo, a Ford Brasalto, meu querido Márcio, né, com a nova Ranger batendo todos os recordes de venda, F-150, a Raptor chegando por aí. Todas elas ficam muito bem com pneus BF Goodrich. Você quer comprar o pneu BF Goodrich? É com a gente, é com a Gominha. Digita aí Gominha Pneus, vai te apresentar os endereços, vá no mais próximo e compre com descontos mais que especiais. BF Goodrich e Michelin, com a maior do Brasil, é Gominha Pneus, meus queridos. Antes da gente seguir aqui, o Thiago Fernandes fez uma pergunta, não que eu tenha ignorado, mas é porque tem um Frux, tá ligado? O Frux? Tô ligado. Aqui dos merchan, então tinha que fazer o merchan. Mas qual a pergunta mesmo que você fez? Não, é que o Eltinho disse que o Atlético tinha ido mal com o técnico Luiz Felipe Scolari em alguns jogos e que esses jogos em que o Atlético não conseguiu render são responsabilidade do treinador, do Luiz Felipe Scolari. Eu quero saber se nos jogos em que o Atlético conseguiu vencer, e aí trazer uns exemplos importantes. A vitória sobre o Fluminense dentro de casa, a vitória diante do Palmeiras no Allianz Parque, o triunfo contra o Red Bull Bragantino fora de casa, se esses jogos também foram responsabilidades do Filipão. Ou se aí esqueçam, o que o treinador fez durante aquela semana, nada importou. O que importa é simplesmente no momento em que ele acaba sofrendo a derrota. Quero saber isso do Elton, só isso. Na verdade você perguntou pro Elton, mas todo mundo quer responder, né? Então quando eu ganha acho é treinador, Então, quando perde, como é que é? É porque isso aí é muito fácil, ele sabe da resposta muito bem, a gente já tem batido muito nessa tecla aqui. Recentemente a gente tem falado que a qualidade hoje que tem Hulk e Paulinho tem salvado e muito o que o Atlético pode desenvolver dentro de campo. O Atlético hoje, ele tem um elenco muito bom e que não é tirado o melhor dele. Já falamos isso inúmeras vezes, mas tem uma dupla de ataque que vive um momento mágico, extremamente fantástico
o que vive, que tem vivido, né? Porque o Hulk aí vai ficar fora do próximo jogo, pode ficar dos próximos também. O que tem vivido essa dupla dentro de campo. E isso tem feito a diferença. O que aconteceu, por exemplo, no jogo de sábado? O técnico do América conseguiu armar um time do América que conseguia anular as principais bolas que chegavam até esses dois nomes. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. O primeiro tempo do Atlético é digno dos piores primeiros tempos dos últimos tempos do Atlético. Deprimente o que o Atlético apresentou no primeiro tempo. Vem o segundo, quando você acha assim, nada pode ser tão ruim, mantém o mesmo nível. Porque aqueles dois jogadores que o atleticano espera tanto, já não depositam tanto no treinador que vai saber fazer alguma movimentação e fazer outros nomes renderem algo mais, aí fica esse time modorrendo. Isso que nós vimos no sábado, que não pode ser chamado de futebol, foi algo que esteve em campo 22 jogadores correndo atrás de uma bola e entregou isso. Isso, porque um time que está lá no alto da tabela, disputando contra o Lanterna, não pode apresentar um futebol tão fraco, tão ineficiente como o Atlético apresentou. Sabe o que me surpreende? O quê? Ele fala tão mal do Filipão e acha que basta colocar dois jogadores em campo, aliás, né? Perdão. Colocar dois jogadores em campo. É um campo para que cada o time, é verdade, para que o time consiga render. E tem gente que ele defende e que tirou esses caras de campo. Aliás, tirou um deles do jogo. E o Atlético foi eliminado numa competição. E detalhe, Nossa, não tem não supera mínimo, nunca. Vai você. O mínimo de raiva, de indignação. A indignação Meu é 100% Thaís, seletiva. Thaís, 100% seletiva. Thaís tá maluca. Viajou. O time é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Viajou. O Paulinho faz muito mais gols com o novo treinador. Com o atual treinador, ele fez 14 gols. Então, em jogos bem mais difíceis do Você que vai deixar a o convidada falar? do que o Tombense, do que qualquer desses times aí que enfrentou anteriormente. Você não vai deixar Desculpa, a cara. Thaís falar? Ela vai falar, ela tem tempo pra falar, calma, fica tranquilo. Pode ir, Tá, Thaís, vamos pode ir. lá. Gente, ó, esse negócio aí do Filipão é o seguinte, quando o time é muito bom tecnicamente, ele pode estar sem técnico, que ele vai dar conta do recado, que ele vai fazer alguma coisa. Quando tem jogadores de uma qualidade individual muito superior, que a gente está citando aqui, sobretudo Paulinho e Hulk, que são os responsáveis pela maioria dos gols do Atlético na temporada inteira, se eu não estou enganada, mais de 50 gols do Atlético na temporada 54. são dessa dupla, 54 gols. Então isso aí não é um número que a gente tem que deixar pra lá, que a gente tem que desconsiderar. Agora, o que eu tenho que considerar aí? Ah, mas o Atlético hoje tá brigando na parte de cima da tabela, conseguiu chegar e voltar ali pro bololô. Ok, é verdade. Ah, então aí o Filipão tem responsabilidade nisso. Bom, alguma coisa o Filipão vai ter que fazer, porque morto, até onde eu sei, ele não tá. Então é obrigação dele fazer alguma coisa realmente pra Seria o contribuir mínimo, né? e colaborar com o time. Agora, se eu pego um treinador que, pra mim, o exemplo do Elton foi perfeito, que é o problema do Filipão, de não extrair o potencial que o Atlético tem para ser extraído. Se o treinador adversário, ele faz alguma proposta tática que tá anulando as propostas do meu time e eu não consigo sair disso, como é que eu posso ser considerado um bom treinador e um Sendo cara que líder do decide retorno. ao meu respeito? Líder do retorno porque os meus jogadores são muito bons, Mas eles eles não pegam eram uma no jogada primeiro individual turno? Mas e eles eram ruins fazem no alguma primeiro turno? coisa. O que Aqui, mudou? Cara, o deixa eu Filipão só- ficou, deixa eu o Filipão te dar- ficou 10 jogos sem Deixa eu te ganhar, dar um tava no exemplo primeiro aqui. turno. O que só. mudou? Você é maluco, Thiago? Você usou Você é agora há pouco. maluco? Você usou, peraí. Ele assumiu duas rodadas. Você 12ª usou rodada. agora há pouco o Red Bull Bragantino para exemplificar contra o Cruzeiro. quero entender o que Então que agora eu mudou. vou usar o Absurdo, Red né? Bull Bragantino para derrubar seu argumento. O Red Bull Bragantino tem 1/3, se não for menos, da folha do Atlético, que está na frente do Atlético. Você tem que dizer o que sobre isso? O Filipão assumiu esse time. Não Ele gagueja, começa não, irmão. a trabalhar Tá nesse gaguejando time por quê? na 12ª rodada. Eu posso pular Na essa 11ª foi o Lucas Gonçalves. Até a 10ª não era ele.
Eu quero saber o que mudou do primeiro pro segundo turno. Não, aí ele O que conseguiu mudou ficar do 10 primeiro pro jogos segundo sem turno? ganhar, cara. Ele deu a 10 jogos. proeza de ter O que esse mudou elenco do primeiro pro e segundo ficou turno? Eu quero entender 10 isso. jogos sem Você ganhar. reparou que nesse período, 10. você reparou que nesse período Ele é o ele líder não do se retorno. manifestava do jeito que ele se 10 manifesta não. hoje? Ele é o líder Ele do esperou retorno. embalar. O que mudou? O que mudou? Eu quero entender o que mudou. 10. Qual foi a mudança do primeiro pro segundo turno que fez Às o time ser vezes, líder? Thiago, Do às segundo turno e no vezes- primeiro ele não conseguiu. Às vezes no Os jogadores não futebol- conseguiram jogar sozinhos? espera eu Às falar, tá te vezes no respondendo. futebol, às vezes, tá? Só às vezes, existe uma coisa chamada fase de jogador de futebol. Às vezes o cara não tá bem e às vezes o cara tá bem. O Hulk teve, durante esse ano, diversas fases boas e ruins. O Coincidentemente, Paulinho a também. boa com o Filipão. O Paulinho não foi só com o Filipão. Ele teve uma fase, começou bem, depois caiu, oscilou e agora voltou bem de novo. O Paulinho a mesma coisa. O Paulinho caiu, oscilou e agora voltou. Não é que eles só estão bem com o Filipão. Mas eles são oscilaram melhores com e ele, voltaram Thaís. agora. Agora eu te pergunto, qual a responsabilidade real do Filipão nas boas atuações de Paulinho e Hulk? O que o Filipão fez de incrível Enorme. pra gente colocar? Ele tem uma responsabilidade na conta enorme. dele? Não, O time eu quero sob o resposta comando técnica. dele, o time sob o comando dele tem muito mais pontos e gols na temporada. Não sofre gols. O time é seguro defensivamente, o time faz gols com essa dupla. O Paulinho, depois que assumiu o atual treinador, o Filipão, ele tem mais gols do que ele tinha com o antecessor. Detalhe, importante, não enfrentava Atlético, não enfrentava o Tombense, não enfrentava a URT. Eram jogos Tá bem metendo mais letra pro complicados. Cudê, irmão? Não, tô falando como é que era, como é que melhorou com o atual treinador. não esquece o Cudê, não? O Hulk é a Esquece, mesma coisa. Não, mas acho que para comparar uma coisa com a outra, falar que uma coisa é ruim e que a outra é boa, a gente tem que comparar. Não tem jeito. O Hulk é a mesma coisa. Eu falei tem mais que o gols com o atual comandante que o antecessor. Aquele jogo contra o Mas sabe Fortaleza o que foi é? muito fora da curva. Sabe o que, Muito. que é? Muito. E aí o jogo contra o Fortaleza, o time Irmão, é líder do Deixa eu retorno. contar uma coisa pra você. A gente, quando a gente é adolescente, passa daquela fase da adolescência ali, a gente se apaixona por algumas figuras, a gente fica um longo tempo lembrando delas, né? Cara, o Thiago me parece um adolescente. Você é louco. O Thiago me parece um adolescente, sabe, de 12 anos, que teve a primeira paixão, cara. Luiz Felipe Scolari. Não. Qual foi a sua primeira paixão, irmão? Você quer falar? Cudê, né? Pelo que eu tô vendo. Não. Você não esquece o Cudê, cara. Não vou falar minha primeira paixão em respeito ao atual. Você não acha que o Cudê é a primeira paixão dele, não? Porque não Certeza. para, Thiago, o valor. E não correspondido. É aí que é o Ai, problema, gente. né? Esse é a grande Ontem questão. eu imaginei, Já, eu estava ouvindo ontem a Rádio Grenal. Nossa. Eu adoro ver a Rádio Grenal. Se eu fosse bilionário, eu ia ter uma rádio igual a Rádio Grenal aqui. 24 horas ao vivo de futebol, irmão. Não. Todo mundo ouve. Lá ela tá arrebentando na audiência. Eu ouvindo a Rádio Grenal ontem, a coletiva do Cudê, depois da vitória. E aí eu tô ouvindo assim, tomando um banhozinho e tal. Meus banhos são demorados, porque eu tenho o corpo anzil, né? Aí eu ouvindo lá e tô assim, cadê o Thiago, porra? Cadê a voz do Thiago na coletiva? Ué, Cudê aqui. Ele não tava lá? Não tava, Cudê? não. É que eu não cito Poxa. esse nome nem frequento o mesmo ambiente que ele. Ah, cara. Nós temos. E o Paulinho, irmão, o que você apurou de informação? Tem uma informação que você apurou também do Bruno Rodrigues, que eu dei ontem lá no meu canal, @Everton Guimarães, e você complementou aqui, confirmou pelo menos uma das duas que eu dei lá. Qual delas você quer primeiro? Paulinho, você apurou uma informação importante do Paulinho. Do Paulinho é a seguinte. Multa rescisória. A multa rescisória do Paulinho hoje está avaliada em 60 milhões de euros, que dá mais ou menos 315 milhões de reais. Importante frisar, essa multa é para o exterior. E o Paulinho tem recebido sondagens para deixar o Atlético. E o Atlético se aproveita dessa multa de 60 milhões de euros para proteger, blindar de fato o Paulinho desse interesse do exterior. A ideia do Galo é óbvio, caso consiga uma venda ou caso seja necessário vender o Paulinho lá na próxima janela de transferência que se inicia em janeiro, o Atlético tem poder de barganha com essa multa rescisória elevada, o que deixa o clube mais seguro. A multa é justamente para isso, para resguardar o clube em relação a esse interesse do futebol estrangeiro. Então, no caso do Paulinho, 60 milhões de euros para o exterior. No caso do Paulinho para o mercado nacional, eu não tenho valor, mas ela é diferente deste montante, porque ela é 2.000 vezes o valor do salário do atleta na CLT. O Hulk deu a declaração, preocupou o torcedor. Mas eu acho que o torcedor tem que ficar preocupado com o Paulinho. Por quê? Porque o Paulinho é um jogador muito jovem e sabe qual é o mercado que pra mim quando é que abre a janela do Arabão, hein, ô Thiago? Janeiro também. Estamos junto? Janeiro. Me preocupa mais o Arabão. Porque o Arabão chega, põe dinheiro e leva. Não tem esse negócio de... Sabe aquele negócio do... Se Tô precisar, querendo comprar paga seu mesmo. carro. Eu não quero negociar, irmão. Eu quero é seu carro. É isso. Alô, João Amandi, um beijo pra você. Então você quer comprar seu carro. Aí eu chego e falo assim, ô Elton, toma aqui, filho, ó.
é uma multa rescisória. Tá lá, eu pago e levo. Não estou dizendo que eles vão pagar os 60, mas se chegar dinheiro, leva. E aí, semana retrasada, eu batendo um papo com o Rodrigo Caetano, e aí o Rodrigo Caetano estava me dizendo exatamente isso aí, cara. Falou assim, cara, o Paulinho é um ativo fantástico, porque o Atlético não trouxe pagando, né? Não contratou pagando, não gastou muito dinheiro. Oportunidade. A oportunidade de negócio, que é por isso que é importante a gente reconhecer. Você critica quando erra, mas nessa do Paulinho aí, o Atlético tirou a sorte grande. Porque o Paulinho tá deitando, é muito jovem, e eu, sinceramente, eu não sei se ele vira a temporada no Galo, não. 27 gols e 7 assistências, né? Os números são muito expressivos. É muita coisa. E outra coisa, é muito profissional, cara. Profissional, hein, Valor? Cara, né, aquele negócio pro céu e joga, e briga, e luta, e é inteligente pra caramba, se posiciona, diz que nos treinos o homem é um animal nos treinos. Quer dizer, olha que acerto foi esse do Atlético aí, Valor. Acertou, e o Paulinho, pra mim, tá entre os 4 principais jogadores do Atlético, né? Eu considero o Hulk, Arana, Zaratio e o Paulinho. Hoje, olha só, já tem 16... Paulinho hoje é o principal jogador do Campeonato Brasileiro? Então, eu levantar essa bola aqui agora. A gente fica falando muito a respeito de... porque vai ter a convocação, é hoje ou amanhã? Acho que é amanhã. Amanhã, meio-dia. Então dá até pra gente falar a respeito disso aqui também, que é um tema importante. Eu acho que o Paulinho, ele é pouco badalado por nós. Não, por nós não, pelos outros. Aqui ele é. Nós. Quando a gente fala nós, a gente não tá falando só o nosso quadrante aqui da nossa arquibancada. Eu estou falando de nós, jornalistas em Minas Gerais. Hoje, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Tiquinho. O cara tem 16 gols marcados dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o Thiago não gosta dos caras que se destacam aqui no Brasil, só pra deixar bem claro. Não. Tiquinho é um absurdo quando você falou Tiquinho, então... Na seleção Paulinho brasileira. Deve ser um Na seleção, absurdo. peraí, Exatamente. Exatamente. Mas você comparar o Tiquinho e o Paulinho? Não tô comparando. Não, Tô falando... não, gente, Peraí, mas é um absurdo ninguém que você tá comparou. fazendo. Ninguém... O Tiquinho na seleção Você brasileira. tá absurdo. Peraí, Amigão, peraí, deixa eu só concluir o pensamento. Eu acho que hoje, na atual conjuntura, não é um absurdo a gente pedir a presença do Paulinho na seleção brasileira para esses jogos da data FIFA. São jogos importantes, o Brasil vai ter que ter algumas mudanças. Tem alguns jogadores que não vão poder fazer parte dessa convocação, principalmente no meio campo, que não é o caso do Paulinho. O Paulinho é para atacante, mas já não vai ter o Neymar. Não estou igualando em nível, hora nenhuma eu estou dizendo isso. Eu concordo o que com eu você. estou dizendo é que é um cara jovem, é um campeão olímpico, é um cara que tem um mercado gigantesco, tem 23, né, Thiago? 23 anos. 23 anos, que ele tenha oportunidades dentro da seleção brasileira. Eu acho que é uma parte nossa também de levantar as bandeiras, de pegar e falar assim, cara, Fernando Diniz, que fez um puta de um trabalho com o Fluminense agora, campeão da Libertadores, está tendo a oportunidade de buscar uma renovação dentro da seleção brasileira, convoca um cara igual o Paulinho, dê oportunidade para ele de jogar ao lado dos melhores. Alô, empresários, depois do Elton, aí eu fico até sem jeito, porque ele falou tudo. Empresários do comércio de bens, serviços e turismo, conheça o Senac Mais, o novo programa de microcertificações gratuitas do Senac em Minas Gerais, que capacita, atenção, hein? Que capacita e capacita mesmo os profissionais da sua empresa ou os candidatos dos seus processos seletivos. Então, partiu credenciar seu time? Claro que sim. Acesse, atenção, programasenacmais.com.br e informe-se. Sistema Fê Comércio, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Empresário de verdade, conta com a gente. Ó, eu falei da convocação de amanhã. Paulinho acabou de ser convocado. A convocação saiu agora. Agora, pronto. Saiu agora. Olha aí, Pronto, ó, que bom. que maravilha. E o Tiquinho hein? Soares, que o Valu quer? É isso mesmo? Não, Tiquinho Soares, ele que o Valu- questionou que o a Valu quer questão levar? de número. Você quer levar o Tiquinho? Thaís, os telespectadores estão com o cognitivo em dia. O Thiago hoje... Mas ele você tá- tá distorcendo a minha fala. Quando eu disse que o interpretativa Tiquinho não de podia ir pra Thiago seleção, não é Thiago questão do... hoje ele deve ter Não é tomado questão da bola, não. chá de cogumelo com alguma coisa. Se for só Não, mas hoje... peraí. Quando eu disse o convocado, Tiquinho... hein? Hendrick e Paulinho? Hendrick Aí, e olha, Paulinho. isso é legal, cara. Isso Isso é é legal. ótimo.
Isso é legal, desculpa quem tá acompanhando a gente em casa, que eu falei que era amanhã, desculpa. Você viu o gol que Não. ele fez? Ah, Mas só um para ponto. com isso. Quando eu falei do Tiquinho, e aí sendo muito honesto, não é questão de número, é questão de bola. Exatamente. Você acha que ele tem Aí eu condição de concordo. defender a seleção brasileira? Amigo, Não, Arana você foi, que enfiou a Popó. palavra na minha boca. Eu não falei nunca não. que a questão é o número de gols. É Arana, questão não. técnica. Eu acho que tecnicamente ele não tem condição alguma gente, de defender a seleção Thiago tá brasileira. exaltado assim comigo porque eu paguei a aposta pra ele. Imagina se eu não tivesse pago. Eu falei de destaques do nosso campeonato. E de claro números. que eu não, Não tem problema nenhum. eu não comparei o Tiquinho com Aqui, o Paulinho. ó, quanto Mas tempo não aí, tem ó, problema Popó? algum. É que eu Então, nunca. vamos lá. Você colocou os dois na aqui, mesma ó, frase, eu nem André, consigo colocar. André, Fluminense, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joeliton, Rafael Veiga e Rodrigo, Hendrick, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro, Paulinho, PP, Vini Júnior e Rafinha. São os homens de frente da seleção brasileira. Vamos pro Paulinho. Amanhã a gente repercute tudo isso. Obrigado, Thaís. Volta mais. Amanhã de volta. Alô, Elton Novaes, Thiago Balu, Thiago Fernandes. Um abraço a todos. Um beijo pra você, Gil. Te amo, Gil. Abraço até amanhã, todos os dias, a partir de agora, até as 2h20 da tarde. Mais tempo pra gente resenhar. Um abraço.